Gente hoje para falar sobre suplementos. Suplementos no emagrecimento, principalmente. Suplementos na performance, assim, buscando emagrecimento. Certo? Então imagina assim comigo, ó. Imagina assim comigo. Ômega 3. Deixa eu fixar aqui o nosso comentário. Aqui. Lembretes do Daniel. Lembra aqui comigo, ó. Ômega 3. Creatina, BCA, whey protein, cafeína, ioimbina, ashwagandha, melatonina, magnésio citrato, magnésio treonato, magnésio dimalato, espirulina, ômega 3, óleo de krill, morosil, citrus aurantium, maca peruana, tribulus terrestres. Que mais tu quer? 5-hidroxitriptofano, triptofano. Que mais? Hein? Tudo isso. Já pensou? Vamos falar sobre suplementos, então. Coenzima Q10, Pycnogenol, PQQ. Hein? Já pensou? Vamos lá. Olha aqui. Parece aquela música, né? O pulso ainda pulsa. Ômega 3, creatina, ashwagandha, espirulina. Vamos fazer uma música. Olha aqui, ó. A ideia de trazer essa live sobre suplementos é que assim, ó, não me mente, fala sério e me conta a verdade aqui, ó. A gente sempre fica achando, talvez tu ache, que os grandes resultados, quando a gente vê assim, ó, aquela mulher, aquela artista que perdeu 40 quilos, aquela vizinha que sempre teve sobrepeso e aparece magra de repente, hein? Aquele ex-namorado que tu nem dava muita bola porque ele estava meio gordinho e agora ele apareceu magrão. Fala sério, tu sempre acha que tem algum truque, alguma coisa envolvida, né? Hein? Tu acha assim, ó, tu fica naquela ideia de que, o que será que esse cara usou, o que será que essa artista usou, o que será que essa pessoa usou, né? Tu fica nessa impressão, assim, tu fica na impressão de que grandes resultados são sempre fruto de alguma coisa que fez aquele milagre, né? Será que ela tomou aquela suplementação? Será que ela tomou aqueles remédios que são de 3 consoantes, o nome lá, que vende no mercado negro? Será que só pode ser isso? Então, vamos falar um pouco sobre isso. E vamos parar com a ideia de que esses grandes resultados são feitos por grandes suplementações. Grandes resultados são feitos por grandes atitudes, tá? Essa é a primeira grande coisa. Quando tu vê alguém que teve grandes resultados, tu pode ter certeza, assim, acredita grandes feitos a grandes atitudes. Não foi a suplementação. Eu posso te dizer assim, ó. Vou te dizer com a experiência de um médico que trabalha com a clínica e que trabalhei com a cirurgia há muito tempo e acompanhei pacientes que fizeram de tudo para emagrecer, tá? Não vou citar aqui, não interessa. Posso dizer para vocês assim, ó, as pessoas não conseguem emagrecer por conta de suplementos. E vou te dizer mais aqui, ó, olha bem aqui no fundo do meu olho, ó, nem com medicações. Mas a fulana emagreceu, ela engordou tudo de novo, tu sabe. Mas o fulano usou aquele remédio lá que é importado, não sei o que. Tu sabe que ele vai engordar de novo. Se tu não sabe, eu tô te contando assim, ó. Nenhum remédio e nenhuma suplementação consegue mudar o teu metabolismo de modo a tu seguir fazendo a mesma coisa, mas ficar magro. Não vai. Eu posso dizer assim, ó, não existe a medicação e a suplementação que tu toma e ela faz com que tu mude. E aí, a partir de agora, tu consegue comer... Uma das coisas aqui, só um parêntese no meio da live, tá? Uma das coisas que eu vou mostrar na maratona, essa é uma live de aquecimento para a maratona do emagrecimento. Uma das coisas que eu vou mostrar lá na maratona do emagrecimento é que existe uma diferença cabal no metabolismo, na genética, nos hormônios, no comportamento da pessoa que engorda para a pessoa que não engorda. Existem pessoas que engordam, pessoas que não engordam. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa conversar sério sobre isso. Nós vamos conversar sobre isso na maratona do emagrecimento.
E a coisa que tu tem que saber é o seguinte, não existe o remédio que transforma uma pessoa que engorda em uma pessoa que não engorda. Não existe. Confia em mim, não existe. Ah, mas a fulana emagreceu, ela vai engordar. E não é praga. Sabe que existe a praga do Dr. Marcelo? Essa não é a praga do Dr. Marcelo. Essa é só uma constatação pura e simples, não é praga. A pessoa não conseguiu emagrecer de jeito nenhum, ela usou um remédio para emagrecer, ela mudou ou não mudou? Não, ela vai engordar. Os remédios não fazem com que o metabolismo da pessoa mude. A tentativa mais grosseira, mais grotesca de tentar fazer com que o metabolismo da pessoa mude são algumas técnicas de cirurgia bariátrica que mesmo essas pessoas voltam a engordar. Tá? Então não está aí o segredo, tá? Não está aí o segredo. Só que por outro lado, eu não quero jamais que vocês pensem que as suplementações não têm ação no emagrecimento e no resto todo, na saúde e tudo mais. Não é verdade, elas têm ação sim, tá? Elas têm ação sim. Só que o que a gente tem que levar em consideração é que a suplementação favorece a vitória de quem já seria vitorioso. É isso que tu tem que lembrar, assim, ó. Tens que te colocar na situação de quem está agora focado no emagrecimento, focada no emagrecimento, e que vai começar agora um projeto de emagrecimento que vai ter início, meio e fim, e vai terminar. Se tu fizer o teu dever de casa bem feito, tu vai ter sucesso com suplemento ou sem suplemento. Ah, vai, isso eu te digo. Só que se tu for ter sucesso, tu vai perceber durante o teu processo alguns pontos fortes, alguns pontos fracos. Tu tem que encarar a suplementação como sendo o aperfeiçoamento dos pontos fracos de quem já ia ter sucesso, ia perder todo o peso. Estava com 119 quilos e vai terminar o ano com 69 quilos. Vai com suplemento ou sem suplemento. É que a suplementação ela pode favorecer a melhoria dos pontos fracos de quem já ia ser vitorioso. Mas a suplementação não vai conseguir criar pontos fortes em quem não seria vitorioso, tá? Grava isso assim. Quer ver uma coisa assim, ó? Quer ver uma coisa? Vou te contar uma pequena historinha, tá? Uma pequena historinha da qual eu me orgulho muito e da qual eu já escutei algumas pessoas falando, como por exemplo a Maíra Soliani, a doutora Maíra Soliani, a Rita Croce, vários influenciadores já falaram isso que eu vou falar agora e eu também passei pela mesma coisa. E eu tenho muito orgulho disso e todos nós que passamos por isso lá há uma década, a gente tem orgulho disso. Hoje eu venho aqui, faço uma live com vocês, contigo, e te explico um monte de coisa sobre low carb, sobre jejum, sobre déficit calórico, sobre o papel do exercício, sobre o manejo do estresse, sobre o metabolismo, e tu ganha tudo mastigadinho e tenta te virar como tu pode. A internet é um meio desorganizado de te entregar informação, tu fica mais perdido do que cachorro em tiroteio e não consegue ter sucesso às vezes por não ter informação organizada. Às vezes precisa que alguém te pegue da mão e te conduza direitinho, assim, do início até o final. Então a gente está aqui falando e vocês não conseguem ter sucesso eventualmente porque não conseguem criar um raciocínio, tá? Com início, meio e fim. Então assim, ó, quando eu comecei nem isso tinha. Quando eu mudei meu estilo de vida, era tudo largado. E eu tive, por exemplo, só para te citar aqui, como o suplemento pode ajudar. Eu tive, por exemplo, muita cãibra demais, muita cãibra. Eu tive um período ali de algumas semanas que eu tive muita cãibra. E hoje a gente já sabe, assim, que quando a gente começa low carb, jejum, quando a gente começa a fazer algumas mudanças, a gente pode ter distúrbios hidroeletrolíticos, significa se a gente perde líquido na urina, perde sais minerais, perde principalmente sódio, potássio, magnésio. Naquela época lá, eu era médico, trabalhava, mas não se sabia essas coisas, tá? Eu tive cãibras horríveis, de me contorcer na cama, porque é principalmente à noite que dá essas cãibras, por um motivo relacionado aos hormônios, principalmente cortisol e aldosterona, que são hormônios das adrenais, mas não vem ao caso. O que importa é que se alguém tivesse ido lá na minha porta, batido assim na minha porta, disse, Marcelo, doutor Marcelo,
O senhor por acaso está fazendo low carb, está fazendo jejum intermitente? Pô, tô experimentando isso, eu não sei direito. O senhor não está tendo cãibras de noite? Tô tendo muita cãibra, Então, além de colocar um pouco mais de sal e água, suplementação com sais de magnésio ajudam na recuperação do equilíbrio hidroeletrolítico, o senhor não vai ter cãibra. Para! Mentira! Então eu quero tomar magnésio, porque eu estou tendo sintomas. Eu não recebi isso. Tá? Eu estava lá com mais de 90 quilos, me torcendo de cãibra na perna, na panturrilha, nas duas panturrilhas. E o que eu fiz? Eu confiei no processo e disse, não, eu estou fazendo certo. Provavelmente isso aqui é uma reação ao meu nível de alteração metabólica e tudo. Eu passei por cima daquilo tudo e saí do outro lado com 70 quilos. Quantos não desistiriam por causa daquela cãibra? Quantos não desistem hoje porque tem cãibra, porque tem dor de cabeça, uma alteração intestinal, tem uma alteração eventual de humor, alguma coisa assim, porque estão mal orientados? E batem numa primeira parede de um parefeito e desistem. Eu não desisti. A Maíra Soliani não desistiu, a Rita Croce não desistiu e 500 mil pessoas também não desistiram. Mas talvez tu desistisse. Quem desiste, não vai ter sucesso. Quem vai ter sucesso não desiste. Mas, eu poderia ter ultrapassado aquela fase usando suplementação de magnésio. Entendeu? Então, a suplementação, ela tem um papel. Só que ela é o papel de facilitar o caminho dos vencedores. Não de tornar pessoas que não vão vencer capazes de vencer, não vão. Porque assim, a gente pode começar a falar de suplementos e terminar falando assim sobre medicações usadas no tratamento da obesidade. Eu vou te dizer de experiência de consultório. O obeso, sobrepesado que emagrece, ele emagrece com medicação e sem medicação. E a pessoa que não consegue emagrecer, ela não consegue com medicação ou sem medicação. Então o fator limitante não é a suplementação nem a medicação. Ambos têm espaço no tratamento do sobrepeso, ambos. Nós não podemos ter nenhum grau de preconceito com o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Até porque quando a obesidade está instalada, o sobrepeso está instalado, ele gera alterações fisiológicas que são sim uma doença crônica. A gente precisa de tratamento adequado. Isso é uma grande coisa que eventualmente é um tabu e a gente não conversa sobre isso. E muitas das pessoas obesas não conseguem vencer definitivamente a luta contra o sobrepeso porque não tem um tratamento adequado. Então, muito disso é preconceito da própria pessoa e do próprio médico. Então, a gente tem que ajustar os nossos pontinhos. Nós temos que ajustar os nossos pontinhos, que é assim, se tu vai ter sucesso é porque tu decidiu ser vitoriosa, tu decidiu ser vitorioso. Se tu vai ter sucesso é porque tu já decidiu isso. A medicina, a nutrição, a educação física, a psicologia, todas as ciências da saúde, as ciências que são voltadas para a saúde dos seres humanos podem te ajudar a um sucesso que tu já construiu na tua cabeça porque tu decidiu ser vitorioso. Os suplementos são uma parte disso. Tá? Os suplementos são uma parte disso. Então, o que a gente tem que entender sempre é que os grandes resultados vêm das grandes atitudes e da pessoa que decidiu ser vitoriosa. E a primeira coisa, antes de pensar em qualquer questão de suplemento, é pensar assim, tá bem, como é que tá o básico das obrigações, do dever de casa, Comer comida, praticar um exercício físico, principalmente os exercícios físicos que são mais intensos e que favorecem a manutenção e o ganho de músculos. A gente não tem que focar em déficit calórico por causa do exercício. O exercício está aqui para nos dar saúde, nos tirar do sedentarismo. Como é que está a rotina de sono? Só emagrece quem dorme. Só emagrece bem quem dorme bem. E a rotina e a qualidade do sono se dá pela qualidade do dia, pela atividade do dia, exposição solar, exposição ambiental, sair de dentro de casa, respirar um ar puro, ser produtivo durante o dia e depois ter uma transição gradual e ter uma boa noite de sono num quarto escuro. Como é que está te alimentando? Como é que está te exercitando? Como é que está dormindo? Como é que está a tua relação com as pessoas e contigo mesmo? É daqui que vai sair o emagrecimento. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 quilos, sai daqui, desse tripé. Beleza. Só que o teu caminho pode ser mais fácil ou mais penoso. E ambos têm, o mérito é todo teu.
ambos. Tu não precisa querer dizer assim, não, eu vou pelo caminho mais difícil porque eu me odeio, né? Não, tu vai ter sucesso, já decidiu isso, então a gente pode te ajudar. Claro que a gente pode te ajudar. Por exemplo, a gente começa a mudar muito a rotina alimentar e está acostumado a comer muita bobagem, a comer muito, a passar o dia inteiro comendo. E a gente diminui a frequência alimentar, começa a comer menos vezes, faz uma janela alimentar menor, para de comer mais cedo. Eventualmente, umas pessoas, só por mudar a rotina alimentar, têm distúrbios do sono. Distúrbios do sono, não consegue dormir, fica com insônia, tudo mais. Quem vai ter sucesso, passa por cima disso, não interessa, sai lá do outro lado, tá magro. Mas por que eventualmente não conversar com um profissional e não ver se não está tendo alguma crise de ansiedade por conta de distúrbios psicológicos, conversar com um profissional, suplementar eventualmente, quer ver um dos suplementos que eu falei no começo da live, que eu falei, parecia aquela música dos Titãs. Ashwagandha é uma medicação, uma suplementação que ajuda muito no manejo do estresse, que melhora muito a qualidade do sono. Então a gente pode, de repente, já pensou usar Ashwagandha e junto com uma dose bem pequenininha de melatonina antes de deitar para dormir, quando a gente está começando uma mudança de rotina alimentar e está alterando a qualidade do sono. Já pensou? Ashwagandha e melatonina em dose baixa? Quem sabe? Todo mundo que engordou tem algum nível, algum grau de inflamação sistêmica, de inflamação no corpo. Eu costumo dizer que a gente tem alguns boletos para pagar, porque a quantidade de óleo que a gente consumiu, a quantidade de farinha, a quantidade de açúcar, a quantidade de álcool, a quantidade de porcaria que a gente consumiu, Jesus, a gente tem muito boleto para pagar nessa vida. A gente consumiu muito produto ultraprocessado e que são altamente inflamatórios. Então, ter em casa um bom suplemento de ômega 3, eventualmente ajuda a pagar um pouco dos boletos. O que é que paga os boletos e quita a dívida com o corpo? Parar de comer bobagem e comer comida natural. Isso é o que quita a dívida. Mas para a gente dar uma negociada, de vez em quando a gente toma de 1 até 2, 3 gramas de um bom ômega 3, de vez em quando, toma, não toma. Uma pergunta muito frequente sobre suplementos é assim, qual é o suplemento que não pode faltar nenhum dia? Em geral, eu respondo essa pergunta com uma tela em branco, eu não boto nada, ou senão eu boto assim, nenhum. Ou de vez em quando eu estou melhor humorado, eu boto assim, alimentação. A alimentação é o nosso grande suplemento. Tá? Não tem nenhum suplemento que a gente tenha que suplementar todos os dias para conseguir ter grandes resultados na saúde e no emagrecimento. Os grandes resultados são aquele tripé da alimentação, do exercício físico, do sono, do manejo de estresse. É isso que vai resolver, tá? Então não existe nenhum que deva ser tomado todos os dias, mas a gente pode tomar de maneira aleatória ou de maneira direcionada, como por exemplo, a questão da energia, começou a fazer low carb, por exemplo, ou está sedentário, começou a fazer exercício físico e sentiu uma queda de energia no começo. E aí, por exemplo, suplementa creatina. Creatina é um bom suplemento para fornecer mais energia, recuperar melhor o músculo, dar um gás a mais, até mesmo para incentivar, fazer exercício e melhorar a performance. Então, 1 a 3 gramas de creatina por dia, legal, isso pode ajudar bastante. Precisa? Não precisa, tá? Não precisa. Tem algumas suplementações que são bem voltadas para a melhoria da oxidação das gorduras, assim, de melhorar a capacidade que o corpo tem de oxidar as gorduras, de mobilizar as gorduras, que a gente chama lipólise, quebrar a gordura, e oxidar a gordura. Como, por exemplo, uma que vocês já ouviram falar muito, se não ouviram, vão ouvir, chamada Morosil. Morosil é uma suplementação que se usa até para quem tem esteatose hepática, gordura no fígado, e ela pode ajudar muito na mobilização das gorduras. Ajuda a pessoa a emagrecer, ajuda. Morosil é uma coisa que pode ajudar, ajuda na gordura do fígado, pode ajudar. Vai ajudar quem? Quem está fazendo um trabalho bem feito. Tu imagina o seguinte, ela tem 36 anos, ela tem 1,56 m, tem 89 quilos e pretende ficar com 60 quilos. Ela não abre mão da cerveja, nem da pizza, nem do pão com margarina, mas gasta R$600 por mês com faseolamina, Garcinia cambogia, Morosil e Citrus aurantium. Me dá esse dinheiro aqui para mim que eu te ajudo a emagrecer, porque não vai ser com isso que tu vai emagrecer.
tá? Precisa primeiro mudar os hábitos. Agora tu imagina uma pessoa que está assim, ó, tá fazendo tudo bonitinho, está perdendo bastante peso e de repente com um acompanhamento nutricional, com um acompanhamento médico, usa eventualmente algumas dessas suplementações que eu falei, como Morosil, Citrus aurantium, porque é uma paciente padrão, uma pessoa que está se puxando e naquele momento metabólico o profissional que acompanha achou adequado de repente usar uma suplementação que favoreça a lipólise e a beta-oxidação. Poxa, isso pode ser muito vantajoso para a pessoa, né? Então, quem é que vai se dar bem com o suplemento? Quem não precisa. Olha que paradoxo. Olha que paradoxo. Quem é que vai se dar bem com as suplementações? Quem não precisa delas. Nossa! Essa é uma verdade inconveniente, né? Uma verdade inconveniente. Quem se beneficia de suplementos, quem não precisa, tá? Vocês já me ouviram falar da espirulina? Eu disse, dane-se a espirulina. Por quê? Porque o pessoal usa a espirulina para tentar fazer um detox, uma desintoxicação, tanto do intestino quanto do metabolismo. Ora, antes de tentar fazer detox, tem que tentar fazer o não-tox. Tá? Em vez de ficar pagando caro por espirulina importada para fazer um detox, tenta fazer um não-tox amanhã de manhã, quando tu for comer o próximo folhadinho de goiabada. Faz um não-tox, que daí tu não precisa da espirulina. Agora vamos dizer que tu tem uma doença inflamatória crônica de fundo autoimune, intoxicações por exposição ambiental a metais pesados, etc. E tu tá performando demais, tu tá indo super bem. E aí foi indicado para ti no auge da tua performance, tá indo tudo bem. O uso eventual de espirulina para melhorar alguns marcadores inflamatórios. Tá, beleza, dá-lhe, vai tranquilo que vai dar certo. Tá? Tá tudo bem, tá tudo legal. Tem algumas suplementações que eu não gosto, tem algumas que não faz sentido. Tá? Tem umas que não faz sentido. Por exemplo, assim, ó, faseolamina. Faseolamina não faz sentido. Por que faseolamina não faz? Mas, doutor Marcelo, a faseolamina, ela ajuda a diminuir a absorção dos carboidratos. Tá, mas quem é que está te enfiando carboidrato pela boca que eu preciso usar uma suplementação para que tu não absorva? Para de comer. Tu precisa fazer uma restrição de carboidratos para conseguir emagrecer, só que tu quer fazer essa restrição sem parar de comer ele. Quem me conhece já sabe, o grande poder que determina o sucesso no futuro é o poder da vontade, da imposição da vontade contra o que acontece no fluxo da vida. Tu quer fazer restrição de carboidrato comendo carboidrato, daí tu vai suplementar faseolamina e Garcinia cambogia, que é para poder não absorver e não metabolizar o carboidrato. Ora, se tu não quer comer carboidrato, não come carboidrato. Mas não come carboidrato, suplementa uma suplementação para tu não absorver o carboidrato, em nome de Jesus. Tá? Fala sério. Então tem coisas que a gente tem que organizar. Tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não pode fazer. Tá? Tem uma suplementação que é a base de hidroximetilbutirato, OHMB cálcico, que é uma suplementação que melhora a energia de quem faz dieta cetogênica. Bom, se tu tem um acompanhamento médico, se tu tem acompanhamento nutricional, faz dieta cetogênica, tem várias suplementações que melhoram a entrada na cetose e tudo mais. Quem é que vai precisar disso? Quem precisa disso é nível 1A, é hashtag 1, é pessoa que já está favorecendo o próprio desempenho, que está se puxando. Tá? Então vamos combinar assim, ó. Nós vamos combinar assim. Esquece os suplementos. Vamos combinar assim, esquece. Mas Marcelo, tu disse que muitos ajudam. Esquece os suplementos, primeiro, tá? Aí tu faz o teu, bem feito, bem direitinho, faz bem bonito o teu. Aí tu comprou a ideia de que tu vai performar demais, agora tu vai melhorar demais a tua performance, tu descobriu o caminho, agora tu vai voar. Então tá. Onde é que está o teu elo fraco? Onde é que está? Está na sensação de ansiedade, nos distúrbios do sono? Está na parte comportamental? Não. Está na questão da energia? Está na questão de não ter força? Está na questão de não conseguir render no dia a dia? Está na questão da parte alimentar? Onde é que está o teu problema? Assim, o que está te atrapalhando nessa grande performance que tu já está tendo, assim, tu está buscando? Por exemplo, lembra da minha cãibra? Aí tu vai direcionar a tua busca por suplementações com um profissional. Aprende uma coisa já comigo aqui, olha bem no meu olhão aqui, ó.
Suplementação é igual a acompanhamento profissional. Suplementação é igual a consulta médica, consulta com um nutricionista, tá? Nunca suplementação é igual a pesquisa rápida no Google e seguir a blogueira da internet. Nunca é. Nunca é. Olha aqui, ó. Qual é a dose de melatonina que tem efeito numa pessoa? É de 0,5 a 10 miligramas. Como é que tu vai saber qual é a tua dose? Qual é a dose que se usa de ashwagandha no controle, no manejo do estresse e na estabilização do humor? Alguma coisa entre 200 e 400 miligramas, 1, 2 ou 3 vezes por dia. Como é que tu vai saber qual é a tua dose? É impossível de saber. Para eu conseguir saber isso, eu preciso conversar contigo por mais de 1 hora. Para qualquer profissional sério decidir uma suplementação adequada para ti, precisa saber muito da tua vida, demais, e usar o conhecimento médico e nutricional para conseguir decidir pelas melhores opções. Não vai dar certo, tu entendesse? Não vai na farmácia e pede ioimbina, porque ajudou o fulano a emagrecer. Não é assim. Faz o teu bem feitão, organiza o teu bem bonito, e aí vê onde é que é o teu elo fraco, tá? Vê onde é que é o teu elo fraco e vai procurar alguém que te ajude a resolver os teus problemas para tornar o teu elo fraco mais forte. Tu já ouviu falar assim, ó, que a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco? É como se a gente fosse uma corrente e a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Onde é que tu tá patinando? Onde é que está patinando? É na cãibra, na falta de sono, na falta de energia? É lá que nós vamos ver. Mas suplementação é igual a profissional. E aí tu vai dizer assim, mas eu não posso contratar um profissional, então não contrata, não precisa de suplementação. Não precisa. Eu estou te dizendo assim, estou te olhando assim, estou dizendo, tu não precisa de mim. Se tu vai ter sucesso, não precisa de mim. Se tu vai ter sucesso, não precisa de ninguém. Eu não quero que você... não, vou marcar o consulta. Não marca, não precisa. Tu vai marcar se tu está fazendo o teu muito bem feito. E talvez tu ache que precisa de uma suplementação e não precisa. Tem mais essa também. Tá? Tem mais essa também. Então, com certeza, demais, várias vezes, assim, ó, tem muitas histórias para contar de pacientes que chegaram... toda semana, tá? Pessoas que chegaram para consulta ou... para tirar dúvidas assim, sobre emagrecimento, sobre saúde, dizer, eu estou tomando isso, eu estou tomando aquilo, e olha, e é marca de colágeno, e marca de whey protein, e marca de BCA, e marca de ômega 3, e marca de espirulina, e marca de coisa, e vai, coisa, e diz, nossa mãe. Aí depois de olhar tudo, olhar os exames, conversar com a pessoa, às vezes eu fico parado assim, ó. Às vezes na consulta eu dou um pause na consulta, tem pause na consulta também, mas eu dou uns pause que é só para mim, assim, eu dou uns pause assim, como é que eu vou contar para essa pessoa agora que ela botou aqui, sei lá, uns 2, 3 mil reais fora, porque não precisa nada disso. Eu olho os exames de um lado, olho os suplementos, uma lista de suplementos do outro, meu Deus, que vergonha, como é que eu vou falar para essa pessoa? Aí eu começo a explicar devagarinho, né? Que na verdade não, né? Uma dúvida muito comum é sobre colágeno, assim, whey protein. E a maioria das pessoas não precisa de colágeno nem de whey protein. A grande maioria, disparada, não precisa. Quem é que vai precisar, assim, ó, de alguma suplementação de whey protein, por exemplo, que é uma proteína retirada do soro do leite? É uma proteína boa, uma proteína de fácil absorção, é um ultraprocessado do leite, é um produto que a gente já, por conta disso, já sabe que a gente não precisa, porque a gente não precisa de nenhum ultraprocessado. Mas imagina que tu está numa fase onde tu está focando assim, em aumentar a massa magra, e aí tu precisa aumentar bastante o consumo de proteína. E a gente sabe assim, ó, qual é o grande benefício de comer comida? Comida sacia. Comida não sacia, a gente fica muito saciado com carne, com ovos, com queijos, a gente fica saciado com brócolis, com ovo cozido picado, entendeu? Isso nos sacia. E aí, eventualmente, uma mulher de 50 quilos, 60 quilos, tem que estar lá, sei lá, consultou com a sua nutricionista, e a nutricionista disse que ela tem que consumir lá 120, 130 gramas de proteína por dia, e aquela mulher se bota a comer sobrecoxa de galinha e ovo, e ela consegue comer, sei lá, 60 gramas, 70 gramas. Então, onde é que entra o whey protein? Na suplementação da proteína de quem precisa aumentar a proteína e não consegue, porque uma dieta, uma rotina alimentar
nutritivo é muito saciante e precisa aumentar a massa magra e por isso está aumentando a ingestão de proteína. É só para isso. O resto, assim, ó, a mulher de 86 quilos que tem que baixar para 69, olha, se ela precisar usar o whey protein, porque ela está dizendo assim, ó, mas é porque eu não consigo comer proteína, eu não consigo, porque eu não aguento mais ovo, eu não aguento mais carne, eu não aguento mais frango, eu não aguento mais... então tu não aguenta comida. Então, na verdade, assim, eu já estou te dizendo, teu suplemento não vai te ajudar, porque tu não está te ajudando. Então, no emagrecimento é diferente a suplementação, tá? No ganhar músculo é muito mais difícil do que emagrecer. 1000 vezes mais difícil ganhar músculo. Tá? Então, a suplementação tem muito mais espaço em ganhar músculo do que no emagrecimento. Pode acreditar em mim. No emagrecimento, a suplementação tem mais o papel de favorecer o sucesso de quem já venceria usando de alguns artifícios para diminuir os parefeitos, assim, os sintomas. Tá? Mas então, assim, ó, é muito comum que as pessoas investem um monte em suplementos. Consulta alguém dá alguns suplementos, consulta outra pessoa, dá outros suplementos, vê alguma coisa na internet, outros suplementos, e a pessoa vai juntando um monte de suplementos, na esperança de que aquilo vai otimizar a saúde, vai fazer com que ela consiga emagrecer mais e tudo mais. E não é verdade, tá? Não é verdade. Lembra disso, assim, tá? Então, eu mais tiro o suplemento das pessoas do que coloco suplemento nas pessoas. Eu coloco suplemento sempre que necessário, mas só em quem já está performando a despeito do suplemento. Essa é até um quesito que eu uso para decidir pelo uso da suplementação ou não. O uso da suplementação é só se a pessoa já está fazendo o seu melhor, senão não adianta suplementar. Senão é perder assim, ó, a gente perde tempo, dinheiro, fica frustrado, achando que uma suplementação vai ajudar um monte, tá? E não. Eventualmente a suplementação tem um efeito mágico, que é o efeito placebo, né? Então eu já vi gente melhorar o comportamento porque botou toda a esperança num suplemento. Isso me soa até um pouco triste, sabe? Porque, então quer dizer que a pessoa não acreditou muito em mim, no que eu tô falando, acreditou mais porque está tomando uma cápsula mágica, né? Mas os humanos são assim, pessoas são assim. As pessoas às vezes precisam atribuir a algo externo o seu sucesso. E aí diz, não, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de alguma coisa que me acalme. Aí a pessoa usa uma suplementação lá e se sente mais calma, mais confiante. Tá bem, não é feio também. O efeito placebo é um efeito que existe. Mas eu fico chateado porque a suplementação ela tem princípios ativos que são reais. E a pessoa que se beneficia desse efeito placebo, ela está insegura quanto ao seu sucesso. Isso aí que me chateia, né? Ao contrário de tirar o suplemento de quem chegava com bastante suplemento, muitas das vezes eu consigo otimizar, ou o profissional em geral, o médico, o nutricionista, conseguiu otimizar os resultados de quem estava patinando ali pelo uso de suplementação adequada. Então, a gente só tem que colocar os nossos pingos nos is, tá? Colocar os nossos pingos nos is.